Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Nelma, onde ela responde às inúmeras perguntas que as suas experiências fizeram surgir em nossas cabeças. É imperdível. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema. É só você clicar no link que está disponível aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vai lá, confere e volta aqui para conferir a segunda. Bom proveito! Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você contou essa história tão linda. Você resolveu vir para a Terra, você viu esse momento acontecendo, quer dizer, você também fez uma viagem no tempo. Você viu o passado de você mesma lá. Você estava então presente em dois momentos do tempo? Engraçado você me perguntar isso, porque eu não havia pensado ainda. Exatamente isso. Eu me vi antes de vir para a Terra. Então, mas a sensação que eu tinha ao estar lá é que lá não existia nem passado, nem presente e nem futuro. Era um tempo diferente daqui, apesar de ser uma dimensão próxima da Terra, era o que eu sentia. Essa questão do tempo, ela aparece muitas vezes. Claro que é difícil para a gente aqui entender o que é não existir o tempo, como aqui, porque ao mesmo tempo as coisas acontecem uma depois da outra, lá também. Então a sequência de acontecimentos pode ser uma definição de tempo. É interessante que você estava num tempo futuro, enxergando um tempo passado, você inclusive entrou em você mesma no passado, sentiu o que você sentia no passado, mas você do passado não percebeu a sua existência do futuro entrando no passado. Não. Só me foi mostrado o que eu era lá. De lá para cá, não. E quando você precisa vir para cá para aprender, para estudar, eu me pergunto, você de lá precisaria também estudar isso daqui? Ou seja, você quando vem para cá, mesmo sendo uma consciência, vamos dizer, que foi limitada para poder ter essa experiência, você vai aprender alguma coisa que você lá, mesmo com uma consciência maior, não sabe? Absolutamente. Porque, como ele mesmo disse, há sentimentos aqui na Terra que não existem lá. E a nossa caminhada, Carlos, pelo que eu senti lá, é um processo evolutivo. Aquelas pessoas que eu vi diante do lago e que estavam com uma roupa rosinha, tendo aula, elas tinham acabado de chegar, mas a sensação que eu tive foi que o nível evolutivo delas para o professor e para essa mulher que era eu, era diferente. Então, cada um tem a sua jornada e cada um tem o seu processo de evoluir, e eu acho que eu vim para cá justamente para isso. Todos nós estamos aqui para isso. Para achar esse centro e para evoluir individualmente, apesar de nós sermos o todo. É como se você tivesse vindo para cá com uma dupla jornada, de aprender e de ensinar. Eu não sei se ensinar, Carlos, porque eu acho que mais de aprender. Mas você veio também para ajudar as pessoas que estão aqui a encontrar o centro da existência, o seu próprio centro. Olha, o que eu entendi, eu não vou falar como psicanalista, tá? Eu vou falar como eles me mostraram e como eu entendi lá. É como se o centro fosse o nosso terceiro eu. Então nós temos o nosso consciente, que é o nosso social, ou seja, nós somos atravessados por cultura, por questões políticas, pelos nossos traumas, pelos nossos medos. E aquilo que eu nem sei que existe, Carlos, aquilo que às vezes é reprimido, fica no inconsciente. E o centro é onde eu sou tudo.
Ali não há comparação. Eu não sou alto, eu não sou baixo. Eu vou te dar um exemplo para ver se fica mais claro. Por exemplo, você já viu pessoas falarem assim: quando eu estou diante do mar, eu sinto um alívio. Quando eu estou numa floresta, eu sinto um alívio. Ali eu sou eu. Porque você não tenta mudar o ambiente e você aceita quem você é. Então você toma consciência, através do processo de transformação, do que você é e não o que dizem que você é e que você acredita. Então, eu pensei por várias vezes, com esse processo que eu passei, eu cheguei a pensar, se for para eu aprender, que seja pela via do amor, que não seja necessário, por exemplo, eu receber um diagnóstico difícil, onde tem pessoas que me relatam, a partir do momento que eu tive esse diagnóstico, eu passei a ver o céu, o sol, as flores, o vizinho que me incomodava, eu dou bom dia. Então eu estou de encontro com o centro. É como se essas pessoas estivessem, o corpo físico doente, mas elas estão totalmente saudáveis em relação à essência de ser humano. Então eu acho que é esse lugar que a gente tem que chegar e não é ninguém que ensina. A gente aprende no nosso processo evolutivo a chegar a esse centro, a essa energia vital do que eu sou. É óbvio que você poderia me perguntar assim, então a gente pode chegar próximo a ter uma consciência tão evoluída quanto lá? Não, porque existem coisas que são daqui mesmo. Eu entendi a raiva, o medo, o apego, de maneira saudável, tá? Que eu digo que é esse amor de mãe para filho. Mas você está falando de uma raiva saudável? Absolutamente saudável, porque ele me mostrou isso, esses sentimentos, com muito amor. Ele disse, esses sentimentos, eles também são bonitos. Eles são ruins, Carlos, quando eu os reprimo. Quando eu não posso mostrar que eles existem. Eu não estou dizendo para as pessoas saírem por aí agredindo umas às outras, não é isso. Mas eu ter consciência dessa raiva, vai dar uma volta no quarteirão. Ela existe, ela está ali, ela faz parte daqui, ela é bonita. O que ela não pode é machucar uma outra pessoa. O que ela tem que fazer é me ensinar. É igual a tristeza. É um sentimento bonito, mas ela não pode fazer morada em mim. Ela tem que ser passageira, como um termômetro. Ela está me mostrando que alguma coisa não anda bem. Mas ela é passageira e ela é bem-vinda, porque depois dela eu tenho meu bem-estar. Mas para isso ser constante e eu tomar uma consciência de que eu faço parte do todo, eu preciso chegar a esse meu terceiro eu. Eu acho até que se o Freud tivesse tido, Carlos, um pouquinho mais de tempo, ele teria observado para além do inconsciente, sabe? Ele teria chegado nesse centro. Então eu digo, nós estamos lá, a gente só não descobriu ainda. Então não existe nada de especial. É o simples. É o que há de mais simples. O que significa não existe nada de especial? Onde não existe nada de especial? Aqui? Não, o que eu digo de especial é no sentido que parece que o complexo na nossa vida aqui da Terra se torna o especial. Quando a coisa é muito simples, parece que ela não tem sentido, ela não tem significado. Voltando ainda a você lá, você disse que você notou você vindo para a Terra com muito amor. Exatamente. Você estava vindo trazer esse amor ou você estava vindo só aprender? Carlos, isso foi uma coisa interessante você ter perguntado isso, porque eu não mencionei. No momento em que eu estou totalmente no corpo, Nelma, que eu senti aquela gravidade, eu senti esse ser se aproximar de mim, e eu senti também uma mulher se aproximar de mim. E houve ali um diálogo, um entendimento, que eu comecei a chorar e eu disse, obrigada por eu ter me esquecido. O fato da gente não lembrar de certas coisas é um ato muito amoroso deles para com a gente. Porque se a gente souber, a gente não anda aqui. Então,
Você me perguntar isso é difícil de responder, porque no momento em que eu vim para cá e que eu era a Nelma da Terra, aquela experiência que eu tive lá de conhecimento, de saber o que eu vim fazer aqui, foi apagado. Eu vi a hora que foi apagado. Foi apagada do consciente, mas ficou no inconsciente? Não, está no meu centro. Está no seu centro. Então, lá no fundo está aí em você. Então, não dá para a gente achar que também esse amor seu de lá foi trazido para cá com alguma missão, alguma função? Pode ser, Carlos, pode ser. Eu só sei que eu fiquei, depois que eu voltei totalmente, aliviada, alegre, mas eu permaneci com tanta saudade do meu lugar, Carlos, mas com tanta saudade do meu lugar. Mas ele ficou aqui no meu centro, sabe? Eu digo que, às vezes, as pessoas dizem, mas eu sinto um vazio, eu sinto uma tristeza, é um vazio que nada preenche. E eu digo, nossa, o meu vazio é preenchido pela não falta. Então, existe o vazio onde eu sinto falta de algo, e existe o vazio do centro, onde é silêncio, onde tudo está onde tem que estar, onde nada me falta. Eu simplesmente sou. E nesse processo de transformação, eu tomo consciência do que eu vim fazer aqui, porque a nossa jornada aqui na Terra, ela é tão curta, Carlos. E eu tenho que entender que quando eu faço mal a alguém, coisa simples, eu vou ao mercado, por exemplo, e roubo um produto. Eu estou atrapalhando todo. Você pode dizer para mim, o preço está alto, eles ganham demais, não interessa. Você está atrapalhando muitas pessoas. Você tem essa questão, você passa a ter essa questão ética com você. É você com você. O que é você quando você está sozinho? Não só quando você está diante das pessoas. Você, sozinho, com você. Quem é você? Então você passa a ser isso que você é, sozinho com você, nas ruas, no convívio com as pessoas, na fala, no toque, no olhar. É isso. É tão forte essa sua experiência lá, que é difícil eu imaginar uma situação em que você não tenha vindo para cá com uma função, tarefa, missão, o que seja. Mesmo que você tenha esquecido esse amor, você esqueceu, mas ele está fluindo por você de alguma forma. Isso para mim é difícil eu pensar diferente. Mas eu também quero saber o seguinte, aqui essa raiva, esse medo, esses sentimentos que você explicou que só existem aqui, você também veio aprender. Isso parece que sim, ou eu estou errado? Exatamente. Para o meu processo evolutivo lá. Para você levar isso para lá. Para eu levar isso para lá, por alguma razão. Para eu entender e compreender melhor. Porque lá, pelo que eu entendi, a gente recebe pessoas que acabaram de chegar da Terra. Isso me foi mostrado no período do Covid. E eu acho que você entender as coisas aqui da Terra fica mais fácil para você trabalhar a consciência e o processo evolutivo das pessoas no momento em que elas chegam lá. Porque como é que eu vou falar de uma história que eu não passei por ela? Como é que eu vou sentir, falar de sentimento, de coisas, se eu não sei do que se trata? Então eu acho que esse talvez seja o processo. Ou seja, para cuidar melhor você precisa ouvir. Talvez tenha sido. E esse lugar você não sabe onde é. Eu não sei onde ele é. Você falou que é um lugar que recebe pessoas da Terra, mas seria... estamos falando de uma outra dimensão porque não tem a essência da matéria física, certo? Engraçado que isso também eu fiquei pensando por um determinado tempo para que eu compreendesse. Porque quando eu vi as pessoas ali no lago, eu sentia que eram pessoas parecidas com a da Terra. Mas aonde eu me encontrava, eles me mostraram o vulto dessa mulher com túnica, com cabelo, mas eu não sou aquilo. Ali eu já sou energia.
Então eu entendo que o meu processo evolutivo é diferente do processo evolutivo das pessoas que estão ali naquele lugar. Eu não sei te dizer se a minha dimensão da onde eu observo é a mesma da dimensão onde eles se encontram tendo aula. Quer dizer, você está se referindo a você mesma naquele local. Naquele lugar. É como se você percebesse, como se fossem dimensões diferentes de existência. Foi claro para mim. Aonde eu me encontrava e os mentores, nós cuidamos daqueles que estão naquele lugar, que acabaram de chegar. Convivendo no mesmo local, porém com dimensões diferentes. Exatamente, diferentes hierarquias. Então, na verdade, a função é que eles evoluam, cresçam, para estar no mesmo lugar que eu me encontro hoje, que é nesse lugar de luz. E eu evoluindo e aprendendo, eu também não vou ficar permanentemente nesse lugar. Foi isso que eu entendi. É como se, a partir do momento que você evolui, você vai para outras e outras dimensões. Você lá estava numa situação diferente, você estava lá numa função de ajudar. Você não pertencia àquele local, talvez você pertencesse a uma outra dimensão ainda, quando você veria. Sim, porque a sensação que eu tive é que eu era como uma orientadora, algo assim deles. Eu fiquei muito contente, eu me lembro daquele amor que ela sentia por aquelas pessoas, por eles estarem evoluindo, Carlos. Entendendo a chegada deles ali. Esse local, a gente consegue imaginá-lo como sendo um planeta mesmo que não sendo nessa dimensão? Ou o conceito de planeta não cabe neste caso? Eu não sei te responder. Eu não consigo te responder. Ok, você veio para a Terra com uma missão, pessoas são recebidas lá depois de virem para cá. Eu pergunto, quem mais vem para cá? São pessoas... a Terra é tão especial que recebe pessoas de muitos lugares diferentes, ou há outros locais como a Terra com uma função parecida? Nós somos muitos. Nós somos muitos. Eu acho que num processo de proteger a Terra é que existe um espaço, um canal como o seu, e as pessoas estão vindo para falar do que acontece para além da Terra, sabe? Eu acho que nós somos muitos que estamos despertando mesmo, até como uma forma de proteção. Porque a partir do momento que eu conto a minha experiência, que o outro conta a experiência dele, que conta a experiência dele, eu posso iluminar alguém. Não precisam ser todos, mas eu posso iluminar aquele ser humano que, por mais que ele talvez não tenha uma experiência similar ou não se lembre de ter vindo para cá por alguma razão, mas ele tome consciência de que ele é um ser maior. Você falou, nós somos muitos. Somos muitos. Foi isso que eu senti, somos muitos aqui na Terra. Vindos de lugares diferentes? Vindos de lugares diferentes, mas o que eu senti é que eram muitos aqui do meu lugar. E você consegue sentir se existem outros locais como a Terra também com a mesma função de trabalhar sentimentos como, por exemplo, do medo, da raiva e outros? Não, isso não, mas que existem outras dimensões para além do lugar onde eu me encontro, sim. Com outros ensinamentos, com outras energias, e é para isso que eu tenho que evoluir. Porque a gente vai subindo, a gente vai evoluindo e vai indo para outros lugares. Você falou uma frase que me marcou numa das conversas que tivemos sobre a Terra ser amada. Ela é muito amada, como a Terra é amada. E eu acho, Carlos, que num ato de proteger a Terra sobre o que está acontecendo, de guerras, é que a gente está despertando. Parece, me dá vontade de pensar que há uma correlação entre os relatos, no sentido de nos prepararmos para alguma coisa que esteja ou acontecendo ou para acontecer, não sei dizer, mas vários relatos falam em transição planetária, que o padrão do planeta vai mudar e que
mudanças até climáticas ou geológicas ou não sei o que mais estão para acontecer ou já acontecendo, de que forma toda essa sua experiência se encaixa nisso que eu acabo de falar? O que eu senti é que nós estamos sendo despertados porque, como eu te disse, o fato de não lembrar é uma dádiva, é um presente, é um amor. Então eu acredito que eu vi parte de alguma coisa da minha vida para que eu contasse. Qual o intuito? Impedir que o planeta sofra uma guerra nuclear? Que se isso acontecer atinge todas as outras dimensões? Isso é uma elucubração ou Eu senti. Você sentiu isso? Não deixem de assistir a terceira e última parte da entrevista da Nelma, onde ela continua a responder as nossas perguntas. É imperdível, pessoal. Vocês vão amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?